Com 14 anos eu conheci as drogas. Aí foi assim, tornei dependente mesmo. Quando começou a pregar, eu falei, rapaz, minha tia contou tudo que eu tô passando. E me trouxe aqui. Glória a Deus. Porque ele falava, eu tinha certeza. Ela falou, ela armou pra mim. Só que ele ia falando e os pelos da nuca assim até arrepiava. E me dava vontade de chorar. Ele falou, se você quiser, volta de escape. Se não, faz suas malas e volta pra sua cidade. Mais um podcast para abençoar a sua vida. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus te abençoe. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Luz para as Nações. Da sua plenitude temos nós todos recebido graça sobre graça. A graça revelada em Cristo Jesus. Onde quer que você esteja, em qualquer parte do planeta, saiba que a graça do Senhor desceu sobre toda a terra para alcançar você, alcançar a mim. A palavra da verdade, Cristo Jesus, o Verbo encarnado, a mão de Deus estendida para qualquer ser humano que queira encontrar-se com o Salvador, queira receber a salvação. Essa salvação vem em Cristo Jesus. Você é convidado a conhecer esse Jesus, o presente de Deus para o mundo. Estamos aproximando do Natal e o aniversariante é Jesus, mas o presente quem recebe somos todos nós, seres humanos. Hoje eu tenho comigo aqui o pastor da Igreja Batista da Graça, pastor Fernando Henrique Souza. Isso. É um prazer, pastor, recebê-lo aqui. O prazer é meu, É muito bom pastor. Conhecer mais um amado pastor. E já estamos aqui nos bastidores trocando uma figurinha. Muitos dos nossos convidados nós conhecemos só aqui pessoalmente. Embora nós estamos lá nas redes sociais interagindo, falando Sim. alguma coisa. Mas é uma honra tê-lo aqui, viu, pastor? A honra é minha. Quem que é o pastor Fernando? É reverendo? Não, lá é pastor mesmo. Geralmente na Igreja Batista é irmão, né? É. Chama de irmão. E o né? pessoal, assim, uma parte da igreja me chama de Fernando mesmo. Ah, é? Eu sou pastor de uma igreja, assim, com bastante jovens. E o pastor não fala assim, não, respeito, mais Não, respeito, jamais. Eu menino. até prefiro. Tem alguns pastores que eu mesmo não conheci, não vi isso acontecendo, mas alguém disse assim, olha, agora o pastor fulano, agora ele é bispo, se você chamar ele de pastor, ele te corrige na hora, é bispo, Não tem isso? Não. Pode chamar de Fernando mesmo? Pode, eu até prefiro. Maravilha. O pessoal mais próximo a mim me chama de Fernando. Os mais chegados ainda chama de gordinho. Isso é bom, né? É interessante que às vezes é uma crise de identidade, né? Porque Sim. quando você não sabe quem você é, você não tem segurança daquilo que você é, você fica assim, poxa vida, como é que vai me chamar assim? Então, não, já sou conheci pastor. pessoas assim, necessidade. Tem o título é importante. Interessante que durante muitos anos fui chamado de pastor, né? Depois que mudei para Bauru, ninguém me conhecia aqui. E aí fui a alguns lugares, o Gesiel, um choque assim, sabe? Sim. Porque, nossa, ontem eu era um pastor. Então. Até ontem eu era um pastor e, queira ou não, esse título traz algum benefício, né? Sim. Alguma honraria, né? Sim. Pelo menos dentro da comunidade. É interessante, pastor, que às vezes a própria comunidade é provinciana, né? Ali você é alguém, ali você e muitos pastores acabam subindo eles para a cabeça, né? Ele é importante, acaba mandando-nos. É dono do rebanho, né? Então. Mas na Igreja Batista, então, é assim, livre, irmão. Pastor. Irmão, Pastor. Fernando. Pastor casado com a Carla. Ela é pastora, não? Não. Na nossa... Assim, a denominação batista, ela, em alguns lugares, ela aceitou o ministério pastoral feminino. O estado de São Paulo ainda está bem resistente, assim. Então e ela... Eu acredito que mesmo que fosse... Ela mesmo não arroga para si. A vocação dela é com criança, assim. Ela trabalha com criança. Pastora de crianças, pronto. Tá. Sim. Já resolvemos a questão. Né? Porque na verdade tem muitos pastores que carregam o título de pastor e não sem faz nada. Nunca ter sido pastor. Tem muitos que são até administradores de igreja. Né? Tem um bom dom de administrar as questões prediais, né? E as questões todas administrativas.
mas com o povo são os outros. Até a esposa, às vezes, que é pastora. É mais que ele, é verdade. Tem mais acesso às pessoas, né? Mais facilidade, tem um dom pastoral mesmo. Sim. Então, e tem muitos na igreja mesmo, sentados nos bancos lá, que não tem título nenhum, mas são pastores, né? São lideranças, né? Como talvez não os que têm título não fazem, né? É verdade. Mas o pastor nasceu lar evangélico ou não? Então, mais ou menos. O que é mais ou menos? A gente vê geralmente mais ou menos católico, né? É aquele católico que vai na igreja só, casamento e batizado. Eu considero assim, um lar evangélico no sentido mais amplo. Porque meus pais, eles se conheceram na Congregação Cristã do Brasil, né? E então assim, quando eu nasci, eles eram de lá. E eu fui criado lá até os meus 9 anos, 7, 9 anos, que eu me lembro assim. Então assim, a família do meu pai, todos praticamente, os irmãos, meus tios, primos, são todos da Congregação Cristã. Geralmente a família né? Geralmente é uma. Então é um contato evangélico no sentido assim. Não era católico. Não era católico, né? Então assim, eu lembro pouca coisa, né, do que era ensinado. Eu sabia mais dos usos e costumes que aconteciam ali. Que é bem enfático, né? Mas foi isso, assim. Aí depois dos 9, assim, eu fui parando de ir. Meus pais se separaram, eu fui morar com a minha avó também era da congregação, a mãe da minha mãe. E aí, assim, eu comecei a resistir de ir e ela meio que deixou. E aí eu fui conhecer o mundo mesmo. O pastor tem que idade hoje? Hoje eu tô com 42. 42. Isso há uns 30 e poucos anos atrás, então, né? Geralmente, os pais antigamente tinham maior autoridade sobre os filhos, né? Eu acredito que foi por causa da separação, então ficou um pouco mais livre, né? Então, porque os pais os filhos da congregação, eles são arrastados pelo menos até os 14, 15. É o máximo que dá. Depois não segura mais. E meus pais, assim, eles também saíram. Porque quando se separa na congregação, né? Os dois estão condenados. Dá problema. Então, assim, minha mãe cortou o cabelo. Não, aí cortou o cabelo já. Aí ela tiraram a liberdade, que eles falam, né? O termo, né? E aí eles saíram. Então, assim, e na casa da minha avó, tinham meus tios que não eram da congregação, né? Então, assim, metade da casa, na verdade, só minha avó ia na congregação. Meu avô não ia e meus tios não iam. Eles eram desviados já? Ou... Desviados. Certo. Foram quando criança, depois saíram também. Certo. E aí, assim, eu tinha força para não ir, né? Eu tava do lado dos que não iam, né? Tinha uma bancada aqui que apoiava. Quando minha avó conseguiu, ela levou. Às vezes ela até... E como que era a espiritualidade da tua avó? Ela era uma religiosa ou ela tinha, assim, Então, eu acho que ela era uma mulher de fé, de uma fé muito simples, assim, sabe? Mas eu acredito que ela era uma mulher de fé, assim. Porque às vezes as pessoas estão nesse meio que eu digo, assim, dessa linhagem, herdaram, né? Sim. Herdaram esse compromisso espiritual de uma certa denominação, mas algumas pessoas, assim, encarnam de fato, pessoas de oração, oram até pelos desviados, é como se fosse uma intercessora no meio de todo Minha avó sempre foi de muita oração, de ter calo nos joelhos e de fazer jejum, sabe? Ela era semi-analfabeta, sabia ler, assim, mas não compreendia muito o que lia, né? Ela já faleceu? Faleceu ano passado, acho que foi. Pouco tempo. A vovó já né, vai colher um fruto. Olha, um dos calos no joelho está aqui, um pastor, né? Exatamente. Glória a Deus. Amém. E a conversão do pastor se deu como, então? Então, aí nesse período que eu parei de ir na igreja, né, eu fiquei no mundo, assim, com 9 anos não fazia nada, assim, grave, né? Não dava para se afundar no pecado ainda. Então, assim, mas já ia conhecendo, né, o pecado, assim, na rua, né? Na molecada da rua. Então, linguajar, coisas imorais, a gente foi aprendendo tudo ali na rua. Minha vida, eu tenho 2 filhos, né? Um de 13 e um de 8. 2 meninos? 2 meninos. O Davi e o Natan.
E a menina tá vindo aí? Tá programada? Não, teve que fechar. Fechou a fábrica. Teve que fechar. E aí, eu falo para meus filhos assim, porque eles não têm noção do que foi a nossa adolescência, nossa, né, a época de junior, assim, né? Porque a minha vida era na rua. Toda brincadeira nossa era na rua. Mas, pastor, a vida, parece que a vida na rua, naquela época... Ah, não, era diferente. Era menos prejudicial do que a vida em casa hoje. Exato. Nas redes sociais, também internet, né? Porque tem coisas que a gente descobriu só depois de grande, através da internet. Sim. E hoje crianças de 7, 8 anos têm acesso a tudo que nos era privado, né? Que era coisa assim, misericórdia. Sim. Então vivemos realmente um tempo complicado hoje. Então, assim, teve os pontos positivos da gente crescer na rua, né? De aprender a lidar com dificuldades, né, que tem no meio da rua. Uma vida nua e crua. Hoje uma criança aí, assim, não aguenta sofrer um bullying. Não, exato. Eu tive bullying a vida inteira, sempre fui gordinho. E nem sabia que era bullying, né? Nossa, rapaz, eu tive tudo quanto é apelido que você pode imaginar, eu recebi. Né, e apanhar de briga, essas coisas assim, eles não têm, né, essa noção do que é isso. Só que com 14 anos eu conheci as drogas. 14 anos? Aí foi assim... Quais drogas na época? Na época não tinha crack. Na época maconha. Não, o crack ele estava chegando... Com 15 anos eu experimentei o crack. Na verdade chamava pasta base. Com que idade o pastor entrou para as drogas? Uns 14. 14 anos? 13, 14 anos. E ficou quanto tempo mergulhado nesse submundo? Então, eu fiquei até os 16. 2 anos mais ou menos. 2 anos e pouco. Bem intenso. Intenso que nível, pastor? Trabalhava, conseguia trabalhar, estudar? Não, abandonei escola, me tornei dependente mesmo. Foi pra rua ou não? Não. Dentro de casa? Morava ainda em casa. E o dinheiro para comprar? Ai, cara, a gente sempre dava um jeito. Se virava. Né? Dava um jeito. Eu tinha dificuldade assim com roubo. Eu tinha muito medo, né? De polícia, então roubo não. Mas a gente sempre arrumava. Pede aqui, pede aqui. Tinha uma mesada, um negócio. O quão profundo... Eu já trabalhava também, né? Conseguia trabalhar e usar a droga ao mesmo tempo? Conseguia. Por um tempo, daí saía do emprego. Depois já não dava mais. Né? Não dá para conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Trabalhei numa fábrica de chaveiro, daí trabalhei num lavacar, né? Daí não o quão fundo o pastor foi nas drogas? Ao ponto, assim, de precisar de internação. Internou? Então, aí eu tinha irmã da minha mãe, minha tia, ela morava em Barbosa, uma cidade perto de Araçatuba, Penápolis. E eu morava com a minha mãe, porque depois desse tempo aí eu saí da casa da minha avó, voltei para casa da minha mãe. Aí eu tava assim, hoje eu entendo, eu imagino que era um tipo de depressão já. Sim. Eu acordei um dia de manhã, tomei um banho gelado, porque eu não tava legal. Eu falei, vou lá na minha avó. Só que fazia 6 meses que eu ia na minha avó. E eu fui praticamente criado por ela. Aí eu fui a pé. Minha mãe morava no Araruna e minha avó morava aqui perto, aqui, ó. Da Cruzeiro aqui. Perto onde era a Sadia, ali embaixo. Ah, sim. Quase chegando ali no... na quadra 1 da Paraná, perto da Rodrigues Alves ali. Perto da Cardia, no início da Cardia ali. Isso. Guadalajara. Aí eu fui pra lá, eu falei, eu vou lá. Queria ver eles, assim, mas eu tava em depressão, assim, sabe? Aí quando eu cheguei lá, minha tia tinha vindo pra passar o final de semana e tava indo embora naquele dia ali. Você não sabia? Não. Aí eles começaram a conversar comigo, meu avô percebeu, assim, alguma coisa, ele falou uma coisa que me mexeu comigo, eu comecei a chorar. Aí minha tia falou, você não quer ir pra lá comigo? Só que tem que ser agora. Nós vamos passar na tua casa, pega o que der pra pegar, depois teu pai manda as roupas. Eu falei, tá bom, eu vou. Que coisa. Ela falou, eu conheço uma clínica lá perto, eu arrumo pra você e tal, e a gente te leva. Eu falei, tá bom. Aí a gente almoçou e foi. Peguei uma mochilinha lá, o que dava, e fui pra Barbosa. A gente chegou num domingo, dia 6 de outubro de 1996. 96, eu tava com 16 anos. Aí minha tia, a gente chegou, acho que era umas 5 horas da tarde, ela falou,
Tem uma secretária, ela era assistente social da cidade, minha tia. Minha secretária, ela é de uma igreja, ela me convidou para ir lá. Minha tia não ia também. Você quer ir comigo? Eu falei, vou. E fui, rapaz. E era uma quadrangular. Né? Lá em Penápolis? Lá em Barbosa. Barbosa. Lá em Barbosa. 5 mil habitantes da cidade. E era a maior igreja da cidade. Era uma igreja assim com muitos jovens. É uma característica da quadrangular, né? O pastor tinha 19 anos. Olha aí. Tocava guitarra. Sabe? Era um cara assim animado. Tinha uma palavra animada. Dinâmica. E eu cheguei, não tinha lugar para sentar na igreja. Tinha umas 200 pessoas. Que coisa. Uma igreja de 200 pessoas, numa cidade de 5 mil habitantes. Com certeza. Aí eu lembro que os da casa levantaram pra gente sentar. Aí eu vi os louvor e tal, né? Não conhecia aquela realidade, o que eu conhecia de evangelho, que é a congregação. Completamente diferente. E aí o que aconteceu? Ele começou a pregar, eu falei, rapaz, minha tia contou tudo que eu tô passando. E me trouxe aqui. Glória a Deus. Porque ele falava, eu tinha certeza. Ela falou, ela armou pra mim, cara. Tava muito assim... Muito evidente. Só que ele ia falando e os pelos da nuca assim até arrepiava. E me dava vontade de chorar. Só que eu não chorava na frente de ninguém. Bancava o durão. E aí eu mordia a língua assim pra não chorar. Pra desviar o foco. E eu entendo que naquele dia eu fui salvo, rapaz. Glória a Deus. Porque assim, foi uma experiência muito forte, assim. Eu falo assim que existem conversões que são suaves, né? Igual de Lídia, tava ouvindo Paulo lá, o Senhor abriu o coração dela. E algumas, parece que um trem te atropela, igual Paulo no caminho de Damasco. Sim. A minha foi mais ou menos assim. Eu senti assim que, rapaz, foi... E eu era acostumado com sensações por causa da droga, né? Eu falo assim, isso aqui eu nunca senti. Essa droga é forte demais. Eu nunca senti um negócio desse, mas arrepiava o corpo inteiro e vontade de chorar. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? E aquilo fazia tanto sentido para mim. Acabou o culto, eu saí na porta da igreja e acendi um cigarro. Assim, mas... Naturalmente. Na inocência, Os jovens rodearam. E eu falo, rapaz, que coisa, assim, de Deus a atitude deles. Hoje eu vendo, né? Na época eu nem percebi. Eles ficaram em volta de mim como se eu não estivesse fumando. Vamos na praça com a gente? Barbosa só tem uma praça. Só tem uma. Falei, vamos. E eu fumando, né, com eles. Fumando cigarro normal. Cigarro. E aí no outro dia um menino bateu na porta da minha casa, que era da igreja também. Me chamou Jobert. Né? Nunca mais eu vi ele, não sei onde ele tá. Jobert, lembra dele? Quem sabe, né? E aí esse menino começou a conversar comigo e tal, chamou, a gente sentou na calçada, ficamos ali batendo papo. E aí começou, rapaz. Aí eu queria ir na igreja todo dia que tinha culto. Que coisa. Tinha uma reunião de oração, 6 horas da manhã eu ia. Olha. Que maravilha. Então foi assim, impactante. Só que aí minha tia ficou quieta, não falou de me levar para casa de recuperação e eu também não falei nada. Eu me envolvi demais com os jovens ali da igreja e tal. Só que assim, eu aprendi com um pastor, um amigo meu que já faleceu inclusive, o Armandão. Ele falava assim, gripe mal curada vira pneumonia. E as drogas, elas voltaram na minha vida várias vezes depois disso. Em situações assim, eu tinha períodos assim, 2, 3 dias eu usava, aí me arrependia, eu ia pra igreja, até um ponto assim que eu cheguei num ponto assim que tava demais. Isso, o pastor continuou morando lá? Não, daí eu... Ficou quanto tempo lá em Barbosa? Lá eu acho que eu fiquei 1 ano, daí a gente foi pra Buritama, porque ela foi transferida. Durante esse 1 ano, teve recaídas lá mesmo? Uma vez só, maconha. Um menino da igreja. Nossa. Eu falo, pai, o povo acha que a igreja é brincadeira. Infelizmente, né? Infelizmente. Lugar de pecador. E ele assim, ele tava no mesmo processo que eu, então juntou os dois fracos. Na hora errada, né? Mas Porque às vezes você encontra com um mais forte que você, ele te ajuda. Mas eu me senti muito mal, assim, sabe? Aí
depois não quis mais. Mas o pastor chegou a se batizar nessa época? Não foi batizado? Não, daí eu fui para Buritama, aí a gente... Um ano depois foi para Buritama. Aí a gente conheceu a quadrangular lá também, já começamos a frequentar. Aí um pastor começou a me discipular para o batismo. Aí lá em Buritama, o meu problema era assim, eu não tinha contato com droga, assim, o meu negócio era menina, namorador, né? Era o galã, chegou Dom Juan. De menino de fora, daí eu tava magrinho nessa época, né? Aí assim, só que o pastor me discipulando e eu nunca deixei de ir na igreja, sempre indo nos cultos e tal, né? Aí chegou o dia do meu batismo, eu não queria batizar, porque eu tinha aprontado um dia antes. Ele falou, não, você vai. Você vai mesmo assim. Mesmo aprontando. Ele nem perguntou o que era, eu também não falei, né? Aí ele falou assim, não vou perguntar, porque talvez até eu diga. Aí eu fui batizado. E assim, eu entendi que foi marcante também assim na minha vida. O papel dele como pastor. Ele me marcou como pastor. O pastor de Barbosa, eu tive pouco contato com ele, a gente ficou pouco tempo junto, ele era jovem. Como evangelista ele te impactou. Foi importantíssimo, uma figura super importante. O de Buritama, eu aprendi mais assim, o que era ser um pastor. Ele ficava até 1 da manhã comigo, me ensinando. Esse era pastor? É. Esse era um legítimo pastor. Eu falo assim, rapaz, eu não sei como ele tinha paciência, porque eu tinha muita pergunta, sabe? E aí... Mas sabe, pastor, que eu acho que a melhor ovelha, digamos assim, para um pastor é essa curiosa. Né? É essa que faz pergunta, porque exatamente está mostrando a sede, né? E é mais fácil, o pastor já pode ir direto ao ponto, né? É importante, porque tem aquela ovelha que tanto faz você falar, não falar. Você tem que ficar insistindo. Aquela mãe que quer colocar comida na boca da criança e a criança não quer comer. E tem o contrapartida aquela que quer comer, né? Aquela que quer realmente se alimentar. Essa é importante, né, para o crescimento isso. Aí eu voltei para Bauru. Tive que voltar. Buritama não tinha emprego, já estava com... O pastor de Buritama te batizou então? Me batizou. Pastor Ari, pastora Cida também estava junto. Ele e a esposa. Aí eu voltei para Bauru, porque lá em Buritama não tinha emprego, eu já estava... Quase 18 anos? Então, daí, né, morando com a minha tia, falei, vou voltar para Bauru, arrumar um emprego, né? E voltou para casa da tua mãe daí? Voltei para casa da minha avó. Aí fui morar com a minha avó, e nisso minha mãe veio para Quadrangular, minha avó veio para Quadrangular, foi todo mundo. Meu avô, que não ia igreja nenhuma, veio para Quadrangular. E realmente um milagre, né? Porque geralmente quem é da congregação cristã vai morrer lá, né? Porque tem uma aversão muito grande, né? Assim talvez como os evangélicos têm uma aversão a macumbaria, alguma coisa assim, feitiçaria, a congregação são bem fixos, né, nessa ideia da igreja. Aí eu fiquei, me envolvi com os jovens, era uma época de muitos jovens a igreja em Bauru, era muito forte a Quadrangular em Bauru, era uma das igrejas mais fortes da cidade. Que ano era isso, mais ou menos? 98. Daí eu fiz 18 anos, arrumei um emprego, só que aí tive recaída de novo. E a minha recaída era sempre com crack. Aí meu pai veio falou, não, agora acho que precisava te internar, né? Perdi o emprego, gastei até o que não tinha, e era assim, 2 dias que eu usava. 2, 3 dias, e parava. Ficava às vezes 6, 8 meses sem... Que coisa, né? E isso me dava uma falsa ideia de que eu não era viciado. Eu falava assim, mas como? Eu não sou viciado. Eu fico tanto tempo sem. Depois eu fui aprender, né, que o vício ele é psíquico também. Ele não é só físico. Então, aí meu pai falou, não, vamos ver um lugar pra você ir. Daí eu queria fazer seminário, regime internato. Eu falei, eu vou juntar o útil ao agradável. Né? Meu pai estava disposto a ajudar, a pagar, meu pai é empresário. Aí eu falei assim, não, então me manda para um seminário. Ele falou, tá bom, vamos ver, vai atrás, vê. Aí eu fui conversar com meu pastor, daí meu pai é batista já há mais de 30 anos. Meu pai falou, tem um seminário nosso lá no Rio de Janeiro, se você quiser. Eu falei, não, vou ver com o meu pastor lá o que ele falar, né? Aí meu pastor falou, não, você vai pro da Quadrangular, nós temos um também, nós temos 2.
Na época tinha um em São Paulo, próximo de São Paulo. ITQ, alguma coisa assim? CTM. CTM. Centro de Treinamento de Missões. O ITQ é seminário presencial, você vai e volta. Ah, sim. Tem aqui em Bauru. Não é interno, né? Não é interno. O CTM eu não conhecia esse CTM. Centro de Treinamento de Missões da Onde é? Então, o que eu fiz, eu fui para o Paraná, Agudos do Sul. Agudos do Sul. Perto de Curitiba. Perto assim, 60 quilômetros. Pertinho. Aí eu fui para lá. Fiz o primeiro ano. Internado, não? Internado. Porque daí eu falei, bom, eu resolvo duas coisas. Eu preciso ficar internado e eu preciso... Teoricamente é isso. E eu gosto de teologia, né? Eu tinha já eu sentia um pouco do chamado assim para missões. Maravilha. Eu me imaginava, eu lia tudo de missões. Pela literatura. Literatura, quando vinha missionário, nossa, eu ficava muito impactado. Em Bauru tinha uma conferência chamada Encontro de Líderes Evangelistas, eu acho que era um negócio assim. E era uma semana. Cara, era interdenominacional. Era um grupo. Nunca mais teve contato com eles? Acabou, né? O grupo foi se desfazendo. O grupo era daqui, da cidade? Era da cidade. Assim, deles trazerem Ronaldo Lindório. Era uma semana de missões, mas só missionário mesmo. Que legal. Tudo quanto é lugar do mundo, assim. Vinha os diretores das agências. É tipo o CBM, o Congresso. Tipo o CBM. Cara, era a coisa mais linda. Que benção. Era fantástico mesmo. Era contrabandista de Bíblia, os caras na Polônia, eu lembro, assim. Que coisa. China, tinha de tudo. E aí, nessas conferências, eu tinha vontade. Eu falei, bom, eu vou pro seminário e vou ser missionário. Esse era o meu plano. Aí eu fiz o primeiro ano. Aí eu fiz o primeiro ano, daí tinha mais um ano. São 2 anos. Não era obrigatório você fazer os dois. Um ano era um curso, um básico em teologia, e o segundo ano era missões transculturais e urbanas. Aí eu fiz o outro, e meu projeto era para o Uruguai. Porque assim, você está estudando, mas você já vai pensando você vai fazendo mesmo um projeto. Vai estudando uma localidade, e vai escrevendo uma geografia. E aí eu conheci o presidente da Quadrangular do Uruguai, ele gostou de mim e falou, não, vamos então fechar um negócio aí. Você consegue aí os mantenedores e a gente arruma um lugar para você ficar lá, você vai me ajudar lá, tal. E aí eu voltei para Bauru para levantar os recursos e tive outra recaída. Poxa vida. Tinha algum gatilho assim, pastor? O que acontecia? Então, depois eu fui descobrir. Aí eu tava lá em Curitiba, quando eu tive uma recaída aqui em Bauru, fui para Curitiba e tive outra. Assim, diferença de um dia pro outro, assim. E aí o pastor lá de Curitiba, ele tava de férias, meu pastor lá, que era o diretor do seminário. Ele pegou e falou assim, ele veio das férias e falou, espera lá no seminário que nós vamos conversar. Aí eu orei a Deus, falei, Senhor, o que ele falar eu vou fazer. Só que eu imaginava assim, ele vai mandar eu ficar aqui, não vai deixar eu ir mais para o Uruguai. E o pastor do Uruguai já estava vindo de carro para me buscar, lá do Uruguai. Aí eu falei, bom, quem sabe, mas eu tinha uma esperança ainda. Falei, bom, ele vai deixar, pode ser que ele deixe eu ir, né? Porque eu ficava muito tempo sem usar. Tipo assim, era um acidente de percurso. Comparado com o tempo de sobriedade, relevante. Aí eu peguei e falei assim, bom, a hora que ele chegar eu vou conversar com ele, né? Aí ele chegou, chamou eu numa sala, assim, eu vi que ele estava arrasado. Aí ele falou assim pra mim, nossa, que decepção. Você envergonhou o nosso seminário. Nossa. Porque assim, ele falou, porque o Uruguai esquece, não tem como mais. Então ele já tirou a primeira opção que eu imaginava, né? Ele falou, e ficar aqui, nem pensar. Eu falei, vixe, o que ele vai falar? Ele falou, só tem uma opção pra você. Voltar comigo. Não, casa e recuperação. A igreja que ele era pastor tinha uma parceria com uma casa de recuperação, chamada Rota de Escape. Ele falou, se você quiser, Rota de Escape, se não faz suas malas e volta pra tua cidade. Eu falei, eu vou pra Rota. Entrou pra Rota.
Esse pastor é da rota. Da rota de escape. E aí, tava com uns 20, 21 anos. Aí eu fui pra rota, rapaz. E lá era um sistema, assim, muito precário. A gente tomava banho com água do rio. Saí de um seminário, assim, que... Nossa, era tudo de primeira. Era um hotel fazenda. Era quase um hotel fazenda. E, geralmente as clínicas, eu não sei como as pessoas conseguem se recuperar. Não, eu vou em umas agora aí, eu vejo os caras reclamando, eu falo, cara, vocês não têm noção. Você não sabe o que é sofrer. Você não sabe. É fome, é A pernilongo. primeira semana era só dorso de frango e polenta. E pé de frango. Uma semana. Não tinha leite, não tinha café, não podia. Banho com água do rio. Mas foi assim, eu falo assim, foi Deus me colocou no exército. Bisteca eu nem pensava, senhor. Banho, 2 minutos. 2 minutos. Ficava um cara com um relógio na porta do banheiro. Olha, cronometrando. Uma prisão mesmo. É. Eu estou falando, pastor, bisteca nem pensar, porque nós montamos uma casa por 6 meses aqui em Bauru. Ah, tá. Tirando Então o pessoal da como U. que é. E um dia minha esposa chegou com bisteca lá. Eles não queriam. Não, só não trouxe carne. A senhora não trouxe carne. Nossa, se chegasse com bisteca onde eu tava, a gente pulava de alegria. Aí lá eu fiquei. Aí meu pastor falou assim: se você for e fizer o tratamento, eu vou te reintegrar no ministério. Cara, eu me agarrei naquela palavra dele. Aí eu fiz, era 9 meses o tratamento. Quando tava terminando o tratamento, ele foi lá e falou assim: ó, eu queria que você ficasse mais 3 meses. Porque daí você vai ser monitor. E é um treinamento, amor. Aí você vai ser líder. E aí eu vou te trazer pro seminário de novo para trabalhar lá comigo. E aí não é um interno que tá vindo pro seminário, é um obreiro. Um obreiro, exato, um obreiro. Falei, tá bom. Mas assim, faltando uma semana para terminar os 9 meses. Eu falo assim, ó, Deus tratou, mas moeu bonito, sabe? E hoje você pensa assim. Nossa! Né? Na época foi muito doloroso. Foi, chorei muito lá. Mas assim, eu peguei um amor muito grande pela comunidade. Ali, assim, cheguei até a levar meus filhos lá para conhecer depois. Hoje eu não tenho mais contato com o pessoal, mudou tudo, sabe? A direção. Mas toda vez que eu ia para Curitiba, eu passava lá. Levar alguma coisa pro pessoal, dava uma palavra, pregava, né? Então assim, marcou minha vida mesmo. Foi... Então ficou quanto tempo lá? Um ano internado. 1 ano. Aí voltei pro seminário, fiquei mais 6 meses trabalhando lá. E aí a gente entendeu assim que eu tinha que voltar para Bauru. Eu e meu pastor, para eu ajudar na igreja, que a igreja de Bauru me ajudou muito. Aí eu falei, tá bom, eu vou voltar para Bauru. Onde que era a quadrangular aqui? Né? A que eu frequentava era o Templo dos Anjos, na Rodrigues Alves. Ah, aqui na Rodrigues. Era o pastor Celso ainda, né? Aí voltei, aí comecei a pregar e me envolver. Aí eu recebi um convite de uma outra igreja quadrangular para eu ir trabalhar lá em tempo integral. E nisso eu já estava noivo da minha esposa. E aí assim, eu estava vivendo de oferta. Aí quando eu recebi essa proposta, eu vi uma resposta de Deus assim, né? Agora eu vou ter o salário, estabilizar, puxa, já casar. E no meio tempo, meu pai também, ele precisou de o funcionário dele aposentou e ele me chamou. Aí eu conversei com o pastor lá da igreja, eu falei, ó, eu posso, né, ficar nos dois aí na igreja, porque a igreja não, nós éramos em 5, 6 pastores lá, então não exigia tanto assim, era só à noite. Aí ele falou, não, pode. Eu falei, bom, agora dá pra casar, tem um salário da igreja e do meu pai. E aí eu casei. Aí eu fiquei 13 anos na quadrangular. Nessa quadrangular. Era como pastor titular nessa? Não, eu era auxiliar. Era um pastor já, um senhor bem de idade. Era auxiliar, mas era remunerado. Remunerado. Tempo integral. Esse pastor tá na igreja ainda hoje? Não? Ele saiu da quadrangular também. Então quem é o pastor? Germano. Eu fiquei com ele 2 anos. 13 anos era o todo, né? Desde Barbosa lá, deu 13 anos. Aí foi quando eu tava nessa igreja lá no Germano, eu saí da quadrangular. A gente percebeu assim que a gente percebeu algumas coisas que a gente não concordava. Só que não havia possibilidade da gente mudar aquela situação. Então era mais prudente a gente sair, sim, do que ficar ali e criar problema, né? Infelizmente
Às vezes as pessoas querem mudar um sistema que está petrificado já. O desgaste é muito grande. Não, eu vou reformar, mas nem Lutero reformou a igreja. Não vai conseguir. Lutero, ele saiu. Abriu a luterana lá, depois virou a luterana. A sorte dele é que saíram com eles, né? Ele se acabar lá dentro. Mas ele não reformou a igreja? Não. Ele teve que sair. Sim. Né? E aí eu fui... Aí eu falei assim, aí eu tinha já uma ideia da Batista por causa do meu pai. Aí eu falei pra minha esposa, vamos conhecer as Batistas. Aí a gente foi em várias. Eu falei, deixa a do meu pai por último, porque lá o pessoal me conhece. Sim. Aí a gente foi, a gente tava muito machucado, assim, né? Minha esposa tinha um trabalho muito forte com criança. E aí eu peguei e falei assim, bom, a gente foi. Quanto tempo foi esse período sabático aí? Saída quadrangular? Até encontrar uma igreja? Até encontrar uma... 2 meses. 2 meses. Aí a gente entrou a gente deixou a do meu pai por último. Quando eu entrei, que é a PIB, né? A Primeira Igreja Batista de Bauru. O povo fez assim, ó. E o pastor já me conhecia também, já me chamou para orar. Foi assim, me acolheu. A PIB é o Manuel da igreja lá, né? Não, ali a PIB é o... Não, Herbert. Tem o Manuel, que é o diretor do jornal que está saindo agora. Tá. Acho que ele é da igreja, membro lá, né? Da PIB? Eu não sei. Ele frequenta o Compev. Né? Eu não sei. Mudou bastante, né, do tempo que eu saí de lá. E aí lá eu fiquei 2 anos. Essa Batista é da escola, não? Não, então, é que o Colégio Batista ele não é gerenciado por nenhuma igreja batista. Sim. Ele que tem a Batista do Estoril, não é essa então? Não, é na mesma rua. Tá. A PIB fica na mesma rua do Estoril. O Estoril é lá em cima, a PIB é 2 quadras para cima da Rodrigues. Então são 2 batistas diferentes. 2 batistas. Certo. Aí lá eu fiquei 2 anos trabalhando com meu pai. E assim, a questão de ministério meio que... Aí você voltou pro teu pai então? Não, trabalhando. Fiquei trabalhando. Eu já estava trabalhando com ele. Trabalhando na empresa, isso? Na empresa. Negócio. Certo. E aí, trabalhando com meu pai, mas assim, sem ministério. Aí eu falei, vou fazer uma faculdade, vou fazer administração. Depois que eu terminar a administração, eu faço teologia, porque na Batista, assim, demora para alguém se tornar pastor, né? Eu falei, daí vai dar 4 mais 4, 8, até lá, daí... Na Batista mesmo não tem pastor leigo, né? Então você tem que fazer um seminário. Tem que fazer um seminário. Esses eram meus planos. Com 2 anos que eu estava lá, o pastor da igreja me chamou. Ele tinha ido para o Iraque numa viagem missionária. Aí ele falou, quando eu voltar eu quero conversar com você. Eu falei, tá bom. Aí ele chegou numa sexta-feira. Aí me chamou, ele falou, tem 2 propostas para você. E nisso eu estava trabalhando com meu pai, eu que abri a loja dele. Ele tem uma loja de óleo lubrificante para carros. Certo. Uma distribuidora. Eu que abri. Daí eu ficava lá varrendo, lá, limpando e chorando e falava, Deus, eu quero pastorear. Né? Questão do chamado. Uhum. Eu quero pastorear, eu amo pregar, eu quero ser pastor, né? Aí, só que eu tinha uma coisa comigo, eu falava assim, eu não vou pedir para ninguém. Porque o Senhor é o dono da igreja. Não vou pedir igreja para homem. Porque tem muito disso, né? Ou se você souber de alguma coisa... E consegue, né? E consegue. O pior é quando você consegue. Não, e consegue. Esses dias o pastor Edson estava dizendo que, como presidente do conselho, né? Às vezes liga gente de outros lugares, de outros estados, liga para ele, porque é o conselho de pastores, tem alguma igreja precisando de pastor. Então. Como se fosse um emprego. Eu falava assim, não vou pedir, não vou. E... aí ele me chamou, falou assim, tem 2 propostas para você. Seu nome foi cotado aqui, foi indicado para assumir os jovens da igreja. Tinha uns 90 jovens. Uma igreja, né? Montada já. E tem uma outra opção também. Tem uma igreja que está fechando, tem 11 pessoas. Eu sabia onde era já, né? Ele falou, eles estão precisando de alguém lá, daí você iria como evangelista. Vou dar um tempo para você orar. Eu falei, não precisa. Já decidi, eu quero essa pior. Ele falou, o que você quer? Ele falou, eu quero ir para a igreja. Sexta-feira. Ele falou, tá bom, então domingo eu te levo lá, já te apresento, você já fica. E foi assim. E onde era a igreja, certo? Na rotatória. Ali mesmo. Da cruz. Você estava fechando então quando você pegou ali? Tava. Estava sem pastor? Estava sem pastor há mais de 1 ano.
Os irmãos se reunindo por conta, né? Uns pastores iam lá, ajudavam, pegavam, levavam a ceia, né? E a igreja não era emancipada? Já era. Já era? Já era igreja. Poxa vida. Ela tinha passado por uns problemas e aí... 11 pessoas? 11. Que coisa, hein? Só que, por que o pastor escolheu essa? Eu queria uma igreja. E a outra com 90? Então, a outra não era igreja, né? Eu ia ser pastor auxiliar. Né? Era os jovens, né? Certo. Era ficar... Ambos seriam remunerados. O pastor ia ser remunerado em qualquer uma das Não opções. sei. Não, nessa aqui nem tinha essa possibilidade. Eles não conseguiam pagar o aluguel. Sim. E como que você veio por conta, então? Eu vim por conta. Eu trabalhava, né? Com meu pai. Então começou conciliando o trabalho e o pastorado ali. Sim. Trabalho secular e o pastorado. E foi durante quanto tempo, assim? Então, quando eu cheguei, né, a gente não conseguia pagar o aluguel. Então a primeira igreja ajudava a pagar o aluguel. Aí o pastor falou assim, só que é o seguinte, você vai ter que entrar numa faculdade teológica já. Meu plano era terminar a administração e eu estava no segundo ano de administração. Ele falou, você vai ter que entrar, porque, né, pra gente, assim que você acabar a faculdade, a gente pede sua ordenação. Aí eu tava com, minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Eu falei, pastor, eu não tenho condições de ir numa faculdade todo dia à noite, e de manhã em administração e à noite. Eu falei, pode ser EAD? Ele falou, pode. Aí eu entrei na Sul-Americana, lá de Londrina. De Londrina, sim. Aí ele falou, não, beleza. A igreja pagava, ajudava a pagar o aluguel da igreja aqui, e a associação, nós temos uma associação de igrejas batistas, né? Tipo um conselho, assim, né? E aí a associação ajudava com uma parte também do aluguel. Aí com 6 meses a gente se tornou autônomo, ficar independente. Uhum. Eu falei, gente, a hora que a gente conseguir, a gente abre mão dessas ofertas. Com 6 meses já estava com quantas pessoas ali? Umas 20. De 11 foi para 20. De 11 foi para 20. Alguns amigos da Quadrangular vieram, né? Aí a gente começou um trabalho e foi indo, né? Aí eu fui fazendo a faculdade, tranquei a administração, não aguentei pastorear a igreja, filho e... Trancou a faculdade para administrar a igreja. Aí fiz teologia, aí fui ficando ali, rapaz. Aí 4 anos depois eu fui ordenado, eu acredito. Uns 4, 5 anos depois. Mas eu fazia tudo que um pastor fazia. Eles me chamavam de pastor, né? Eu era evangelista, mas... Sim, era chamado de evangelista, mas fazia o trabalho de um pastor. Fazia tudo. Então a transição eu que coordenava a igreja. A transição foi só de título ali. Só a nível de... E já se passaram 14 anos então. 14 anos. Que maravilha. E aí, vocês continuaram quanto tempo no mesmo prédio ali? Então, vai fazer 14, 4 lá, 10 anos ali. 10 anos ali, 4 anos mudaram. No outro. E qual foi o motivo da mudança? Um lugar prédio melhor? É um prédio melhor, um espaço maior para as crianças, a gente estava já apertado. Esse já está pequeno, não cabe mais. Olha que maravilha. Aqui na Cruzeiro, onde tinha a igreja ali, na rotatória. Até se você souber de um prédio aí, você dá um toque. Para 1000 nessa pessoas. Região. Não precisa ser tudo isso. Os membros, eles são pessoas que moram ao redor ou pessoas Hoje de longe? sim. Na época ali não era? Na época não. Muita gente de longe. Vinha de fora. Parece que o propósito da igreja é alcançar quem está no entorno, né? Teve irmãos que até mudaram por causa da igreja. E é muito ruim, às vezes a igreja muda de localidade. E os irmãos, muito se perdem, porque não tem condições de ir longe. Hoje a nossa igreja, assim, vamos pôr uns 70% mora do em entorno ali. Mora nos prédios, alguns em casa. No máximo no Gás, o Redentor, que eu considero perto, né? Raio ainda. Dentro dessa localidade aqui. E aí, assim, a igreja ela é mais jovens, casais. Olha que maravilha. Que bênção. Também, assim, uns 80% dos membros são jovens casais. Que bom. Talvez porque o pastor é jovem, não acaba atraindo. Você joga bola lá, agora joga futebol. O pessoal joga futebol. Como assim o pessoal? O pastor não? Eu não. Toda sexta eles jogam. Que maravilha. Então, aí foi indo, né? Que bênção, pastor. E pastor, me diga uma coisa, como que vocês enfrentaram a questão da pandemia lá? Foi sofrido, foi difícil? Foi difícil. Mas assim, eu vi que Deus deu muita graça pra gente. Eu lembro, antes de vir o decreto para fechar, a gente fechou antes do decreto. Por conta mesmo. Assim,
assim, dá até um certo orgulho, né? Assim, porque a gente percebeu o que estava acontecendo. Eu lembro até hoje, a gente fez uma reunião, né? A gente tem um grupo de homens assim que fantástico ali, a diretoria, diáconos, né? E aí a gente se reuniu e foi assim, foi unânime. Todos nós juntos assim, não, vamos ir para transmissão online. A gente nem tinha nada, montamos tudo meio nas pressas. A gente foi comprando durante a semana o equipamento, pesquisando na internet, né? E isso foi, na verdade, foi o lado abençoador da pandemia, né? Que deu uma acelerada nas questões digitais, porque tá aí. Não, nenhuma igreja tinha quase. O mundo já é digital. Já é. Né? A gente não tinha entrado ainda, talvez por falta de incentivo, e a Covid veio. E aí, assim, a gente... Foi antes do decreto sair, a gente já tinha fechado. Né? Alguns pastores até criticaram. Que isso, que... A gente tinha um outro entendimento teológico. Porque assim, tudo é teologia. Tudo. É como você interpreta o momento que você está vivendo. Pastor, qual o filtro que você usa? Esse é um problema, você separar as coisas. Uma vez que você nasceu de novo, você não tem como separar mais nada. Exato. Né? Não tem a vida espiritual, a vida secular, não tem como, né? O olhar do cristão, ele é pelo filtro do evangelho, para tudo, né? Para tudo, no trânsito, no mercado, para tudo, o seu olhar agora é esse, não tem. Nós temos que olhar para o lado político. Não tem esse lado. Né? A gente olha o lado político, a gente olha por aqui mesmo. Pelo evangelho. Pelo evangelho. Dá para tirar, vamos olhar o lado político agora vamos voltar para o lado evangélico. E é difícil as pessoas entenderem isso, sobretudo nesse momento, que virou uma bagunça só. E aí, assim, deu um certo medo de questão financeira. A gente nunca... Era novo. Sobretudo com um prédio alugado. A gente paga aluguel, aluguel alto, né? Tem o salário pastoral. Sim. Então assim, a gente ficou meio... desafio muito grande. Até o tesoureiro falou, pastor, você quer que eu entre em contato com a imobiliária para pedir? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente conseguir pagar, a gente vai pagar. Se tiver alguma mudança, a gente vê depois. Conclusão. Na pandemia foi o período que a gente mais arrecadou. Olha aí. Teve mês de dobrar a arrecadação. Que coisa. Foi o período que a gente mais investiu em missões. Que maravilha. Assim, a gente chegou a enviar ofertas para missionários, assim, cara, impressionante, assim. Que eles falaram para mim depois, olha, se não fosse a oferta de vocês... Você vê como que é interessante como a igreja, quando a igreja se propõe a ajudar os missionários, quem vai bancar isso é Deus. É Deus. É Deus que banca, né? Porque eles, imagina, pastor, se aqui, no meio da família, dos irmãos, no meio da pandemia, foi essa carga toda de preocupação. Imagina um missionário longe da família, longe de tudo, num país distante, sozinho. A gente ajuda 2 famílias, né, de missionários, um na Espanha e o outro estava no Níger. Agora ele está num outro país do norte da África. Quem que é esse da Espanha? Da Espanha, o Daniel Causi. Presbiteriano. Daniel, você tá vendo esse programa aqui, você ficou devendo, eu convidei para vir aqui, mas eu entendo que, imagina, quando ele vem para cá... é bem corrido, Imagina que falta agenda, falta espaço, né? Tá perdoado, viu? Ele queria que a gente fizesse um online, né? Talvez a gente faça uma entrevista, um podcast online. Legal. É o Daniel Causi e outro? E o outro é o Emerson. E o mais interessante, os dois não são batistas, né? Hoje o Emerson a igreja dele se tornou congregação nossa. O Daniel, ele é presbiteriano? Presbiteriano. Certo. Então assim, foi uma bênção, rapaz, a pandemia, assim, nesse sentido, de Deus, assim, ensinar pra gente que é Ele que sustenta a igreja. Amém. Perdeu alguém? Nós perdemos uma pessoa na pandemia. Uma irmã. E que não voltaram para a igreja? Foram poucos. Por causa teve gente que não voltou. Eu tenho uma senhora de idade, ela não voltou porque ela está muito de idade. Certo.
Então não é nem por causa da pandemia, ela já ia parar pela idade mesmo. Sim, sim. Então a gente, de vez em quando, até leva ceia ainda para ela, entendeu? Ah, que maravilha. Ela tá com quase... E como que foi a experiência online, pastor? Teve bastante adesão, os irmãos interagiram? Não, assim, Porque é uma outra experiência, né? É muito difícil você ficar ali na frente da... Eu acho que foi a época que o povo mais ouviu, eu acho. Também. Porque assim, eu imagino, não tinha muito o que fazer. Então isso se tornou, também Deus parou a igreja. Eu acho que a igreja prestou mais atenção na palavra, assim, na pregação. Entendeu? É porque as outras coisas que se fazem na igreja não dá para reproduzir, né? Sim. Online, né? Então fica a palavra mesmo. A gente até fazia o louvor. É que o louvor online fica muito estranho, né? Nossa, era terrível, né? Mas a gente tinha uma equipe boa lá, uns meninos assim, dedicados. E aí tinha domingo de eu estar, eu e mais 2. Eu e mais 3. Só pra gravar. Eu pra pregar e 2 pra tocar e 1 pra ficar no som. E na transmissão. E é interessante, imagino que o que aconteceu com... Tem um pastor amigo meu lá de Ferraz de Vasconcelos, que ele, na pandemia, ele montou lá um estúdiozinho. E ele ficou impressionado que tinha mais audiência do que na igreja. Tinha. Não, a igreja tinha 100 e poucas pessoas, ele havia 1000 pessoas penduradas. Nossa, aconteceu isso. Que de ter coisa, mais né? audiência e gente de outros estados. Que coisa, assistindo, né? Que maravilha. Acompanhando. E aí, assim, o que aconteceu também? Nesse período de pandemia, algumas pessoas já estavam meio chateadas com a igreja onde eles estavam. E eles conheceram a nossa igreja pelo YouTube. E quando teve a oportunidade que liberou, eles vieram para a nossa igreja. Glória a Deus. Então assim, eu recebi muita gente no meio da pandemia, assim. Naqueles períodos ainda que tinha limitação, sabe? A gente chegou a fazer 2 cultos, que era... Eu não lembro qual que era a porcentagem, acho que era 30%. Sim. Né, do local, sim. Né? E... Pastor, como é importante, né? Isso, olhando pelo lado do evangelho, de você conseguir discernir as coisas, é uma questão de discernimento que é muito pouco praticado entre os cristãos, né? Sim. Discernir os tempos, os momentos. Eu imagino assim que, ouvindo a experiência do pastor, esse discernimento contribuiu para a bênção. Enquanto que outras pessoas ficaram resistindo e partiram para uma outra proposta, acabaram colhendo frutos ruins, né? E o medo, né? Eu percebi assim, muita gente ficou com medo da questão financeira. Sim. E que não tira a razão delas. Sim. Né? A questão é como você vai lidar com o problema, né? E assim, a gente também não ficou, a gente não fez nenhum apelo financeiro. Nossa igreja, assim, tem um hábito de tirar oferta, assim, irmãos, agora é a hora das ofertas e dos dízimos. Só fala isso, acabou. Deveria ser o normal, né? E a gente continuou. Falei, gente, nós não vamos mudar nada. E foi isso aí. Foi assim... Até essa questão das ofertas, é bom a gente abordar um pouco, porque é uma questão muito importante, né? Muito pontual em todas as igrejas, sim, sobretudo evangélicas, que é a questão financeira, né? Então, parece que é uma coisa à parte da parte espiritual, separado do espiritual. Sendo que nós, seguindo as orientações de Paulo, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por obrigação. Exato. Né? Porque é um ato de louvor e adoração a Deus. Você colocar uma carga sobre as pessoas, você tem que dar, porque senão Deus não vai te abençoar. Desviou totalmente, tirou a bênção. Bíblico, né? Tirou a bênção, né? Agora você, com aquela alegria de você contribuir ao Senhor, como uma oferta de louvor, de gratidão a Deus. Não é porque Ele vai te dar, é porque Ele já te deu, né? Por tudo quanto Ele te fez. Exato. Mas se nós ensinarmos isso, as pessoas não vão dar. É o contrário, aí que as pessoas vão dar, porque você faz muito mais por amor do que por obrigação. Exato. Eu não sei se o pastor já conhece essa ilustração, inclusive falando sobre a lei e a graça, né? Que tem tudo a ver. É uma história de uma mulher que ela se casou com um homem muito ruim, um homem muito rígido. E o homem, todas as manhãs, ele fazia uma lista de coisas que a mulher tinha que fazer dentro de casa. Coisas minuciosas, limpar isso, limpar aquilo, e tinha que estar impecável. Se ele chegasse no final da tarde, ela não tivesse feito tudo aquilo e ainda o jantar pronto, ele batia, ele brigava, ele oprimia ela.
E a mulher viveu assim durante muito tempo, com medo, e ela apanhava direto, porque ela não conseguia fazer, não dava conta, era muita coisa. Eu imagino. E um dia, pela graça de Deus, o marido morre. E essa mulher se viu livre. Eu não quero mais saber de homem nenhum. Experimentou a liberdade, né? Estou livre, não tem mais a opressão. Não... No entanto, até que o bicho do amor picou ela de novo. Ela conheceu um homem. E ela conheceu esse homem, e esse homem a amou como ela nunca tinha experimentado. Nossa. E ela então viveu muito feliz com ele. E um dia ela, fazendo uma faxina na casa, encontrou uma daquelas listas do antigo marido. Um monte de coisa para fazer. E quando ela olha aquela lista toda, ela começa a chorar. Mas não era mais de opressão. Ela diz assim: hoje eu faço muito mais do que isso. É verdade. Porque eu faço por amor. Exato. Então, se nós não ensinarmos as pessoas a fazerem tudo que fizerem ao Senhor por amor, sim, por obrigação, não vai resolver o problema. Nós temos um monte de prosélitos na igreja, um monte de gente ali pendurada por medo, por obrigação, por opressão. Tem, se faltar um culto, no outro dia o pastor não vai ligar assim: ô meu querido, tá tudo bem com você? Tá precisando de alguma coisa? Sim. Não. E daí, por que você não foi ontem? Tá desviando, irmão? Nossa, né? É terrível essa opressão. Né? Então, se nós não ensinarmos isso, nós não vamos ter sinceros, verdadeiros discípulos de Cristo. Não. Né? Vai ter religiosos, fariseus. Muitos. E aqueles que são fiéis se arrogam de: eu não falta um culto, eu dou dízimo do endro, do cominho, né? Eu sou fiel. E compra a salvação com isso, né? Senhor, o Senhor está vendo como eu sou bom, né? Eu acho que falta esse foco do Evangelho. Na verdade, isso é o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho. Parece que hoje, essa leitura que eu faço do Evangelho que nós temos atualmente, é que nós voltamos para o Antigo Testamento, das regras. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não está fazendo. É o Antigo Testamento, é a antiga aliança, sem essa graça do Senhor. Eu tenho o hábito de perguntar assim para as pessoas, né? Quando eu dou aula, às vezes dou aula no seminário, eu sempre pergunto: o que é o Evangelho? É impressionante como os evangélicos não sabem o que é Evangelho. Não sabem definir. Aí fala assim: é a boa notícia. Mas que boa notícia? Qual que é a boa notícia? Qual que é a boa notícia? Me conta. Então assim, as pessoas não sabem. É virar crente, né? É virar crente. É vestir a roupa de crente para a igreja, né? Você tem aquele formato. O Evangelho não é uma lista de coisas para você fazer. Eu ouvi uma frase, não lembro de quem, dizendo mais ou menos assim: se você nasceu nos últimos 40, 50 anos, você talvez nunca tenha ouvido o Evangelho. Você pode estar na igreja, mas é bem provável que talvez você nunca tenha ouvido o Evangelho, de fato. Olha. Né? Talvez ouviu frações, pedaços, mas não sabe definir. Né? Sim. Não sabe. Ainda bem que o Senhor ele é gracioso, que no meio dessa bagunça toda ainda muita gente acaba conhecendo a Ele, né? Caminhando, meio lá, meio cá. O básico para chegar no céu assim como como diz Paulo, foi pelo fogo. Pezinha... O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Queimou tudo que ele fez. Chegou até sem a roupa do corpo lá. Chegou chamuscado. Cheguei no céu, nossa, foi por pouco, né? As garras do diabo estavam ali nas costas, né? Mas aquela graça, assim, aquela confiança, né, daquele dia, que o amor lança fora todo medo. Imagina você na fila do céu, não tem. Tranquilo, aleluia. Estou aqui, não é por mim mesmo, é pela graça, é pelo que Cristo fez, que foi muito bom para comigo. Estou aqui tranquilo. Então, imagina o pessoal com medo. Muita gente tem medo, né? Medo do arrebatamento, medo da volta de Jesus, medo. Tem um livro, eu não sei se o título é esse, chama Um Caminho Melhor, do Michael Horton. Esse livro aí que ele deu uma virada de chave na minha mente, assim. Em que sentido? Ele fala assim que nós, crentes, nós temos que ouvir o Evangelho todo domingo. E isso é uma coisa que era meio... Existia o culto evangelístico. Então era o dia que você ia pregar, fazer um apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Mas não era todo domingo. E aí o Michael Horton ele fala assim: mas o Evangelho não é só para o não crente. O crente tem que ouvir o Evangelho diariamente. E aquilo ali já começou a mudar, assim, a minha mentalidade, né? Aí, e pastoreando já. Passou alguns anos, aí eu tive contato com um pregador chamado Emílio Garófalo, né?
a gente tinha um seminário aqui em Bauru. Nós éramos em 4 amigos, a gente montou um Acho seminário. que o Iago Martins fala alguma coisa desse garofa aí. Fala, ele fala que é um dos melhores pregadores. Né? E a gente montou um seminário chamado ERT, Escola Reformada de Teologia, interdominacional, e nós chegamos a ter mais de 60 alunos. Não é tão interdenominacional assim, porque já coloca reformado ali no meio. Né? Aí assim, vinha gente de tudo quanto é igreja, aí foi uma benção, teve formatura, e a gente começou a trazer esse pessoal assim, né? E a gente trouxe o Emílio, a gente trouxe o Felipe Fontes, a gente trouxe vários assim, pregadores, Heber Campos, Júnior. E numa dessas vindas veio o Felipe. E na conversa a gente sempre perguntava assim, quem que você ouve? Quem que você gosta de ouvir de pregador? Assim, né? Ele falou, tem um amigo meu de Brasília, Emílio Garófalo. Eu falei, é mesmo, pai? Ele falou, pra mim é um dos melhores pregadores. Ele falou assim, entra no site, só tem áudio. Agora eles estão postando em vídeo, né, no YouTube. Mas só tem áudio, MP3. Pega a série dele sobre Eclesiastes. Eclesiastes ainda. Eclesiastes. Ele prega livros inteiros. A gente espera que ele ia falar de Romanos, né? Então, e ele tem o hábito de pregar livros inteiros. Vai até o fim. Pregou Gênesis, Êxodo, Reis, Josué, Neemias, ele prega tudo, Esther, os do Novo Testamento também. A famosa pregação expositiva. O lectio contínuo, né, que eles falam, né, que é... Aí eu fui ouvir a série. Falei, cara, o que ele vai pregar? E todo sermão ele apontava para Cristo, para o Evangelho. Seja 1 Reis, Esdras, qualquer um. E aí eu ouvindo assim, não, todo sermão tem que ser cristocêntrico. Paulo fala assim, eu decidi pregar a cruz, né? Nada saber entre vocês, a não ser Cristo crucificado ainda. Falei, como que é isso? E aí eu fui entender, rapaz. E a Bíblia toda, ela tem ela é uma única mensagem. É sobre a mensagem do Filho, que vem para salvar a noiva. E aí eu fui pegando isso aí, lendo, daí hoje já tem livros, por exemplo, tem Pregando Cristo a partir de Gênesis, tem um livro da cultura cristã. Aí eu comprei, eu expus Gênesis inteiro na nossa igreja, foram 3 anos pregando Gênesis, né? Tem de Juízes, tem de Eclesiastes, tem de Daniel. Então assim, hoje a gente é incabível para nós, assim, a gente não encontrar um caminho para a cruz no texto, né? Como é que você prega Jonas inteiro se o próprio Jesus falou, eis aqui quem é maior que Jonas, né? Jonas, por exemplo, ele é jogado no mar para que alguns sejam salvos. Aí a gente aponta como? Fala assim, gente, teve um que não merecia ser jogado. E foi. Né? Jonas tinha errado. Sim, ele merecia. Então tem um Jonas maior. Um Jonas maior e verdadeiro. Sabe, pastor, nós encontramos uma referência, né, no Antigo Testamento, em toda a Escritura, mas é interessante como Deus tem um gancho desse em qualquer povo, em qualquer nação. Eu não sei se o pastor conhece aquele livro Fator Melquisedeque. Conheço. Don Richards. Eu li no seminário. E esse livro marcou muito a minha vida. Sim. Porque eu também tinha uma vibe muito grande, missiológica, né? E bem na época eu li esse livro. E ele usa Eclesiastes 3:11. Quando fala, Eclesiastes 3:11 não. Provérbios 3:11. Que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Exato. Então cada povo tem um gancho, né? Tem um gancho. Depois desse livro, tempos depois, eu li um livro, talvez o pastor conheça também, Por Essa Cruz Te Matarei. Já ouvi falar. Bruce Olsen. Ele vai a um povo indígena, né? Ele sai lá dos Estados Unidos. Que é canibal, né? E ele vem em busca de uma tribo, não encontra ela, mas encontra outra, os índios motilones, né? Aí é a história do Totem da Paz, não? Não, esse é outro livro, Totem da Paz é uma outra história. Tá. Esse acontece aqui nas florestas da Venezuela ali. Tá. O Totem da Paz acho que é lá mais na Índia, né? Isso. Na Oceania, canibais, uma coisa, né? isso. Então ele vem
E ele então começa a aprender a língua, morar com eles, né? Ele vem, na verdade ele vem com um rapaz, entra no meio da mata, tipo assim, aqui tem uma mata que vai dar lá no nosso. Ele vai entrando, até que ele encontra uma tribo de índios. É um livro fantástico. Esse livro mudou minha vida. Ele é um clássico, né? Ele entrou no meio, encontrou uma tribo indígena, e os índios cercaram ele, e a hora que ele, tipo assim, ele não entendia nada que estavam falando. É muito legal. E ele tira uma flauta. A hora que ele percebeu que eles estavam hostis com ele, então ele tira uma flauta e começa a tocar. Nossa. E aí daqui a pouco vem um índio com uma flauta que eles tinham também, e senta do lado dele e começa a tocar também. Aí ele conquistou a confiança dos índios ali. E ficou um tempo. Só que ele descobriu depois que não eram os índios que ele queria. E aí ele conseguiu perguntar para os índios onde é que estavam os índios que eles falaram, nós não vamos lá, porque eram índios piores, né? Não vamos, até que ele subornou os índios. Ele tinha tipo um prisma, assim, um espelho, um vidro, e os índios ficaram encantados com aquele negócio, mandando luz para todo lado. E eu dou para você, mas você me levar. E no outro dia, então, eles foram, e o índio foi com ele, não pode falar, silêncio, na mata, andando, ele queria falar alguma coisa, via algum bicho, e eles quietos. Até que de repente eles pararam, e ele parou também, e ele foi perguntar o que era. Eles não responderam, saíram correndo, sumiram, deixaram ele sozinho no meio da mata. Aí ele falou assim, deve ser uma coisa terrível, e foi correr. Mas quando ele foi correr, uma flecha atravessou a perna dele. Olha. Ele cai, a hora que ele olha para cima, um índio baixinho chega e puxa a flecha. Aí ele desmaiou, acordou já na choupana lá dentro. E isso foi a entrada, né? Entrou ali, conseguiu fazer amizade com esses índios. Até que um dia, e isso foi muitos anos, né? Alguns anos. E esperando para falar do evangelho, que estava louco para falar do evangelho, mas não sabia, não tinha como falar, não tinha vocabulário e nem por onde entrar. E ele foi aprendendo, até que um dia ele escutou uma lenda dos muçulmanos, dos motilones. E os motilones diziam assim, olha, era uma vez um índio motilone ficava em pé vendo a correição das formigas entrando no formigueiro. E ele falava assim, eu queria tanto ajudar vocês, mas eu sou um índio, eu não posso entrar aí. Eu sou um motilone, se eu entrar eu vou esmagar, vou matar vocês. E um dia o motilone se torna uma formiga. E aí, quando a formiga motilone falava para eles, vocês lembram? Eu era aquele que ficava olhando lá em cima, aquele índio, queria ajudar vocês. Agora eu estou aqui para ajudar vocês. É aí. Olha aí, encontrei a chave, né? Mas não falou ainda. Ele ficou formulando como que ele ia contar. E eles tinham lá um festival em que era um festival de canto. Então eu chamava você pra gente fazer uma dupla. Eu cantava uma parte, você cantava a outra. E ele chamou o cara mais influente. Ele sentava numas redes, uma rede de 6 metros de altura da choupana dele. Olha. E era outro gancho que ele pegou também. Porque se você cai, você morre. Sim. Então ele pegou assim, você precisa amarrar suas redes em Jesus. Fica firme em Jesus. Porque você está confiando naquilo, você tem que confiar em Jesus também. E ele senta na rede, junto com esse índio, o índio começa a cantar, e aí chegou a vez dele. Aí ele começou a cantar todinho o evangelho. Cantou essa parte do motilone. Jesus é o motilone que veio para nos salvar. Toda a tribo se converteu ali. Fantástico essa história, né? Isso é um fato real, né? Então toda nação tem lá uma manifestação da graça de Deus, onde o evangelho pode entrar. Quando a gente fala dos judeus, é fácil. Para os judeus era só encaixar o carneiro. Só encaixar Jesus como o Cordeiro de Deus, né? Ele é o Messias. Se encaixou ali, por isso que Paulo, quando chegava em qualquer lugar, ele ia direto à sinagoga, né? Porque parece estar mais fácil aqui. Aí batia de frente. Os judeus não queriam. Não falo mais com vocês, vou para os gentios. Até na outra cidade. O coração judeu dele, estratégico, né? Chegava na outra cidade, ele ia de novo na sinagoga e os judeus não aceitavam. Agora chega, vou para o gentio. Na outra cidade, sinagoga de novo. Né? Porque era fácil, só colocar Jesus ali ficava fácil, né? Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Pronto, já estava tudo. Mas nas outras nações, né, é mais complicado, né? A gente vive num contexto cristão, todo mundo sabe quem é Jesus. Talvez fique até mais complicado, né? Para você, porque você tem que desensinar para depois ensinar. Exato. Fica até muito perigoso quando você fala assim, é importante estar todo mundo ouvindo o evangelho. E não é.
né? Porque ninguém está ouvindo evangelho, está ouvindo um monte de bagunça, vai bagunçando a mente, e você tem que limpar para depois colocar outra coisa. E é mais difícil esse trabalho. É um trabalho. Parece que é melhor pregar lá na Índia, que ninguém nunca ouviu falar de Jesus. Eu falo que os evangélicos precisam ser evangelizados. De novo. De novo. É a missão de evangelizar os evangélicos. Tem um documentário na Amazon a história do Billy Graham. Não sei se chegou a ver. Não vi. Não vi. Eu já assisti duas vezes, assim, e é impactante. É fantástico, né? Impactante. Dá uma injeção de ânimo. Maravilha. E aí você percebe, você fala assim, pô, a pregação dele era muito simples. Simples. Muito simples. Mas carregada de evangelho. Fantástico. Evangelho. Por isso que ele é chamado de evangelista. Não é nem pastor, é evangelista. Pastor, tem algum livro que você recomenda para os nossos telespectadores? Olha, tem um livro sobre pregação, né, para quem gosta de pregar, então eu vou recomendar para pregadores, certo? Tem um livro chamado Pregação na Era Secular, se eu não me engano, o título. Quem é o autor? É o Timothy Keller. Timothy Keller. É, o Tim Keller. Tim Keller. Então você da editora Vida Nova. Não sei se está com esse nome, mas se não tiver, você procura Pregação Tim Keller. Só tem um livro dele desse tema, né? E ele vai trabalhar muito essa questão aí de como que você, em cada texto, você consegue encontrar Cristo, o Evangelho, né? E para os irmãos, assim, em geral, que livro que impactou muito a minha vida? Nossa, eu gosto dos livros do John Stott, do Tim Keller, todos eles eu gosto muito. Algum livro mais devocional, assim, o pastor se lembra? Mais devocional. Além da Bíblia, né? eu gosto dos livros do Jerry Bridges, Santificação, que é um clássico dele, um best-seller. Chama Santificação de Jerry Bridges. Eu não lembro a editora agora. Eu leio de tudo, assim, né? Eu gosto de ler biografia, né? Eu li várias. Tem uma série da editora Fiel. São livros pequenos, assim, de biografias. Esses são muito inspiradores, né? Tem algum Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de Deus irado. Primeiro que eu li foi a biografia do Jonathan Edwards, mas a que mais me impactou, assim, foi a do John Knox. E do George Whitefield também. George Whitefield era um trovão pregando. É contemporâneo do John Wesley, né? Eram amigos. Eram amigos. O George Whitefield, ele foi a pessoa que pregou para o maior público ao ar livre. Se eu não me engano, 60 mil pessoas. Até então, né? Sem microfone. Sem microfone. Tem do Spurgeon nessa série aí, uma série que quem coordena ela é o Steve Lawson. Então, uma série muito boa de biografias. Eu dei pro meu filho a do Spurgeon esses dias para ele ler, tem 13 anos. Porque são livros curtos, fáceis. Então eles pegam a essência da vida da pessoa. Até é importante, pastor, tem gente que tem dificuldade de ler. Sim. E a pessoa pensa, não, eu tenho que ler. E ela pega um livro grosso, sim. Né? E desiste da terceira página, né? Eu não gosto de livro com linguagem difícil, sabe? Principalmente para quem está começando, pega um livro pequeno com letra grande. Sim. Né? Que você fala, já li um, né? Nem que você demore uma semana. Tem livro que a gente, numa sentada, você lê, né? Mas demora uma semana, mas já li um, né? Até nós tínhamos a Casa de Recuperação e eu coloquei esses livros todos o pessoal ler, né? E foi bonito, tinha gente que nunca tinha pegado um livro. Não, e é bom. E leu 2, 3 livros, né? Foi fantástico. Você tinha que ler e comentar os livros ainda. Na época que eu fiquei internado, foi a época que eu mais li na minha vida. Olha que maravilha, né? É muito bom você investir em você mesmo. Mas começa com livros finos, fáceis de ler. Pode até pegar com historinha, com figuras, gravuras, para facilitar. Depois vai se aprofundando, né? Depois lê aí livros maiores, né? Para mim, assim, os livros do Tim Keller é muito bom. Tem um que é mais devocional, agora eu lembrei, chama Cruz do Rei. Na verdade, são sermões dele no Evangelho de Marcos. Mas ele escreveu numa forma, assim, de literatura, né? Então são bem impactantes. A Cruz do Rei. Pastor, se tivéssemos a oportunidade, se o pastor tivesse a oportunidade de falar as últimas palavras, olha, meu filho, vou te recolher essa noite e você tem direito a uma última sentença, uma última
último recado que você vai deixar para as pessoas. Esses dias eu preguei na ordenação de um pastor da nossa igreja lá, né? A gente teve o culto de ordenação, né? E eu falei sobre isso, eu falei assim, como nós seremos lembrados, né? De que maneira nós seremos lembrados? Como pessoas que ficavam arrumando enguiço na internet, encrenqueiro, polêmico, ou como pregadores do evangelho. Então, eu quero ser conhecido como alguém que pregou o evangelho. Então, minhas últimas palavras seriam o evangelho. O que é o evangelho? De uma forma bem simples. O evangelho é uma notícia. Então, é algo que já foi feito. Não é algo que nós devemos fazer. E que notícia é essa? É uma boa notícia. É sobre o que Deus fez para nos salvar. Amém. E o que Ele fez para nos salvar? Ele enviou o seu Filho. Ele encarnou. Nasceu em Belém. Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele sofreu a espada da lei em nosso lugar, porque nós falhamos em cumprir a lei. Ele foi e cumpriu no nosso lugar, e inclusive recebeu a sentença da lei sobre ele, na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois ele voltou ao seu lugar de glória, ao seu trono. Essa é a boa notícia. Amém. Qual foi a nossa participação aí? Nenhuma. Então isso é graça, né? Nós não tivemos nenhuma participação nisso aí. Foi tudo Deus que fez. Amém. Então, e a Bíblia diz que quem crer nisso, nessa boa notícia, será salvo. Então, se você crê nisso, você será salvo. Se você ainda não creu. E se você creu, tá salvo. Não precisa mais comprar pedaço da cruz. Não. Não precisa, se você não precisa ir à igreja para ser salvo. Não. Não precisa dar dízimo para ser salvo. É nada. Isso? Você não precisa fazer nada. Tá salvo, salvo. Agora, tudo que você faz é porque você já é salvo, não é? Exato. Tudo que você quer fazer para Deus é porque... Tudo que eu fizer agora não é para ser salvo. É porque foi. Por gratidão. Amém. O apóstolo Paulo falou, o amor de Deus nos constrange. Amém. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Exato. Amém. E nasceram em Cristo. Exato. Né? Amém, pastor. Talvez hajam pessoas ali que nunca ouviram isso. Sim. Tão simples. Sim. E talvez tenham pessoas lá que não têm a sua situação resolvida ainda. Eu acho que eu nunca criei. Eu acho que eu estou querendo comprar minha salvação ainda. Esforçando, olha, se Deus quiser eu vou conseguir. Preciso melhorar, esse né? Ano, preciso melhorar. Esse ano eu alcanço. Uhum. Né? E nós estávamos falando ontem aqui com o pastor Índio sobre Lutero, né? Que Lutero ele tinha uma coisa a ver com o Paulo, né? Porque o Paulo era fariseu de fariseu, muito era parecido os dois. caxia, era e o Lutero ele se aferrou mesmo na religião. Sim. Né? Fazendo tudo, inclusive até autoflagelo, né? Sim, ele era legalista. Se cortava porque o pecado está em mim, vai sair nem que seja na pancada. Sim. E querendo buscar comprar a salvação, fazendo de tudo para viver uma vida íntegra, né? Tentando comprar com atitudes e não encontrava paz. Só encontrava só na graça do Evangelho. Sim. Na graça de Cristo, que Ele sofreu por nós. Tem uma ilustração que eu sempre uso assim, que ajuda bastante. Então imagina assim, chegou o dia do julgamento. Então o juiz está lá, você está diante de um juiz que é justo, que não é possível corromper ele, comprar ele, e ele pergunta, Gesiel, você pecou? Bom, pequei. Ele está com a tua lista ali de pecados. Né? Imagina aí, que você foi uma pessoa boazinha, você cometeu 3 pecados por dia. Mediana aí. Por dia. A Bíblia diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Um pecado é suficiente para mandar a pessoa para o inferno. Adão cometeu um pecado, foi expulso do paraíso. E condenou todo o resto. E condenou todo o resto. Por um pecado entrou a morte. Né? Então ele pega a lista e ele é um juiz justo. O que ele tem que fazer? O que a gente espera de um juiz justo? Quando a gente vê um criminoso ali, o que a gente anseia? Existe no nosso coração um anseio por justiça. A gente fala, puxa,
essa pessoa aí não pode passar. Né? Olha o que ela fez, ela destruiu uma família, matou o filho, jogou o filho pela janela. A gente anseia por justiça. Só que agora nós somos o réu ali, sentado. E aí o juiz bate o martelo, condenado, manda ele lá pro corredor da morte. E aí você está lá no corredor da morte. De repente vem o carcereiro e abre o portão. Ele fala, ó, Gesiel, pode ir embora. Mas como assim? Então, sabe o juiz que te condenou? O filho dele vai morrer no teu lugar. E aí você já fica... Mas como assim? Então, o juiz não deixa passar nada. E o filho é tão gente boa, nunca fez nada de errado. Nunca fez nada, é perfeito. Não tem, a ficha dele é branca. Mas o juiz é justo, ele não pode deixar passar. Ele não pode jogar a sujeira para debaixo do tapete. Então alguém tem que pagar. E o filho do juiz vai morrer no teu lugar. E você já está maravilhado, não está? Essa é a boa notícia do evangelho. Você não fez nada. E na verdade é constrangedor, porque eu matei alguém inocente. O amor de Cristo nos constrange. Como é que ele morreu do meu lugar? Se você é um salvo, você matou o filho do juiz, amigo. E aí você fala, nossa, eu já tô pulando de alegria, não tô? Aí o carcereiro fala assim, tem mais uma coisa, rapaz, que eu esqueci. Sabe o juiz? Ele quer te adotar como filho agora. Olha só. E tudo que é do outro filho agora é seu. Como diz a canção, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E Paulo vai dizer, nós somos cordeiros. Aleluia. Então agora o juiz não é mais o teu juiz, agora é o teu pai. Mas sabe o que acontece, você? Tá muito fácil. Não tem uma coisa que eu possa fazer pra... não tá muito fácil esse negócio. Eu falo que o evangelho é humilhante. Porque assim, ó, se parar um caminhão aí fora, distribuindo aí cobertor, sopa de graça, quem que vai lá pegar? Não vai parar um carrão atrás, não, eu vou pegar... Não, isso é humilhante, isso é para um mendigo. Então, o evangelho é para mendigos. É para aqueles que entendem assim, eu não tenho nada. Ou tudo que eu acho que eu tenho serve a nada. É a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Então assim, se você não entender que você é um falido, porque assim, o que você tem para dar para Deus que ele não tenha, que não é dele? Tem gente tentando comprar Deus com oferta. Com a coisa de Deus. Meu é o ouro, é a prata, é tudo meu. Tá tentando comprar Deus com as coisas dele mesmo. Não tem nada que você possa fazer, meu amigo, meu irmão. Não tem nada que eu possa fazer. Jesus pagou por nós. Se tentar pagar, tá jogando dinheiro fora, perdendo seu tempo. É uma ofensa até. Né? Você foi perdoado. Como diz Davi, que darei ao Senhor por todo benefício que Ele me tem dado. Eu vou me lambuzar nesse negócio. Beberei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Não tem mais nada para fazer. Está tudo feito, né? É verdade. Pode orar para o nosso telespectador. Sim. Amém. Pai, nós te agradecemos por esse tempo juntos aqui, por esse podcast, ó Deus. Maravilha, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe quem estiver ouvindo. Amém. Se essa pessoa estiver passando por um momento difícil, que ela consiga perceber, ó Deus, o grande amor que o Senhor tem por ela. E que ela também possa descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é um pai que cuida dos seus filhos. Se alguém estiver nos ouvindo e ainda não tem certeza da salvação, que essa pessoa possa se entregar a Jesus. Sim, Senhor, amém. Que essa pessoa possa ter um encontro real com Cristo. Em nome de Jesus. Se lançar em Cristo. Se arrepender de seus pecados e crer nele. Amém. Como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Aleluia. Oramos pelo pastor Gesiel, pela sua esposa. Amém. Pedimos para este casal, Deus, as bênçãos do Senhor sobre eles. Amém. E que o Senhor use a vida do teu servo também, Pai, para que o Evangelho chegue a outras pessoas que ainda não ouviram. Amém. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço. Recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua casa, a sua esposa. Amém. A irmã Carla, né? Os filhos e a igreja. Um abraço para a igreja. Você que é da igreja,
Batista da Graça. Pastor, pede pro pessoal se inscrever no canal aí. Se inscreve no canal abençoado. Isso. Entendeu? Nos ajude, dê like. Pelo menos o like de você não pode faltar. Senão no tem vídeo disciplina. do pastor. Vai ficar de banco, ó. Não vai participar da próxima ceia quem não assistir esse vídeo, quem não se inscrever no canal. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Deus abençoe a sua vida. Se esse podcast te abençoou, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas iguais a você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.